Olá pessoal, voltamos mais uma vez com outros vídeos aí de mais informações, de maneira a contribuir aqui na disciplina de Grandes Culturas 3. Anteriormente, vocês já viram sobre a cultura do arroz, depois vimos bastante informações com relação ao cultivo da mandioca, e agora vamos entrar na fase que nós vamos ver algumas informações sobre o cultivo do sisal, né? Uma cultura aí bastante atípica a nível de território brasileiro, vamos dizer assim, mas muito comum em algumas regiões aqui semiáridas do nosso Nordeste. Então nós vamos ver algumas etapas aí do desenvolvimento dessa cultura, da implantação dessa cultura, da sua contribuição. E nessa etapa aqui primeira, vamos ver algumas informações, alguns levantamentos relacionados à importância econômica da cultura, correto? Então vamos aqui avançar. Bom, o sisal, né, ele dá origem a uma fibra, né, que essa fibra é considerada uma das mais duras, né, em termos de fibras naturais encontradas. Então ela tem uma demanda de utilização mundial aí bastante expressiva. Como já falei, é uma fibra considerada bastante dura. Mais de 50% desse tipo de fibra natural, mais de 50% das fibras naturais produzidas, e isso aí pode chegar em torno até de 70%, ela é oriunda do sisal. Então, em torno de 30% a 40% aí são fibras naturais oriundas de outros tipos de culturas, de outros tipos de vegetais. Mas o sisal predomina aí a questão da origem das fibras naturais mais utilizadas e mais produzidas. Com isso, tem aí a competição, né, uma competição de comercialização, de produção entre as fibras natural e sintética. Né? As fibras sintéticas produzidas aí com mais facilidade, com mais rapidez. Então, o sisal, as fibras de sisal têm uma competição, então a produção chega a ser limitada por conta dessa competição com outras fibras, principalmente fibras sintéticas, certo? Então, o mercado aí é mais direcionado, mercado que preferem as fibras mais naturais, que são as voltadas para as fibras que são aí oriundas do sisal. Com relação à produção, nós temos aqui que o Brasil é o maior produtor mundial do sisal, apesar da planta não ser de origem natural do Brasil, é uma planta inserida no Brasil, mas o Brasil tornou-se o maior produtor mundial dessa fibra, né, que é de origem da cultura do sisal. Então, é o maior produtor do mundo. No Brasil, a região maior produtora é a região Nordeste, que é a que produz mais sisal no Brasil, especificamente o estado da Bahia, que tem uma região específica aí, em torno de 70 municípios, que é chamada tradicionalmente da região cisaleira. Então, o estado da Bahia aí corresponde por 95% da produção de sisal no Brasil. Em seguida, nós temos o estado da Paraíba, sendo aí o segundo maior produtor de sisal no Brasil, com 4,1%. E na sequência, tem-se os estados do Rio Grande do Norte, com 0,6%, e o estado do Ceará, com 0,3% da produção de sisal no Brasil. Bom, aqui se dá essas características de ser do Nordeste e principalmente nesses estados aí. As características das regiões semiáridas, né, por conta dessas características de solo e de clima, que são bastante atípicas e bastante agressivas para a maioria das culturas. Então, essas regiões se tornam bastante limitantes para o cultivo de outras culturas. E o sisal, por ser uma cultura resistente e adaptada a essas condições mais adversas, ela se torna aí uma alternativa de produção para se ser cultivada nessas regiões mais críticas. Com isso, nós temos que o sisal ele é a maior grande
a maior parte da sua área produzida, da maior parte das suas áreas de produção, elas são da agricultura familiar. E aí a gente vê algumas relações aí com a cultura que foi estudada anteriormente, que é a cultura da mandioca, né? O sisal também apresenta algumas características como essa. Então, as áreas de produção de sisal, na sua grande maioria, elas são produzidas em ambientes da agricultura familiar, com a mão de obra praticamente toda da família. E aí nós temos no sisal uma importância social também. E aí a relação, a, a importância socioeconômica, vamos dizer assim, devido à geração de renda para essas famílias. Então, aí nessas áreas muito críticas, as famílias encontram uma alternativa no sisal para gerar uma renda para sua subsistência das necessidades familiares. A fixação do homem no campo, porque isso faz com que ele tenha uma alternativa, uma saída de se fixar na sua região natural, sua região de origem, por conta dessa condição de estar produzindo algo que gere renda para que ele possa se manter e se fixar ali naquele local. É uma cultura que está se gerando incentivos, tem gerado incentivos por conta disso, de ser uma alternativa para essas pessoas nessas regiões. Então isso gera incentivos, tanto dos próprios agricultores a estar buscando essa cultura para se produzir, como de órgãos externos, parceiros, órgãos governamentais de incentivo à produção, de capacitação, de incentivos financeiros, como os financiamentos de alguns bancos a nível de agricultor familiar, dentro dos programas de Pronaf. E, consequentemente, com tudo isso, vai se gerar um desenvolvimento de regiões, desenvolvimento de famílias, fazendo que é um exemplo que nós vimos no slide anterior com relação à região cisaleira da Bahia, que se desenvolveu muito a partir do cultivo dessa cultura. Tá? E aqui nós podemos ver também a cadeia de serviços. Cadeia de serviços que é consequência do cultivo do sisal, é por onde o sisal se destina aí, né? As fibras, no caso, como produto final. Então nós temos aqui, na cadeia de serviços, no início nós temos as atividades que envolvem a lavoura do cultivo, a lavoura da espécie, que aqui envolve as atividades de cultivo, de plantio, as atividades de colheita e de tratos, que isso envolve, né, a mão de obra da agricultura. Em seguida, nesse fluxograma, nós temos as etapas de beneficiamento, onde as folhas retiradas do cultivo elas são desfibradas e após esse desfibramento, essas fibras elas são beneficiadas, são postas para secar ao sol e etc, etc. Nós vamos ver mais detalhado em outra fase. Essas fibras, posteriormente, elas vão para a industrialização, onde vai industrializar essas fibras em produtos ou melhorar essas fibras e destinar para outro tipo de produção. Em seguida, a industrialização das fibras, nós temos, é claro, a comercialização, que pode ser em produtos industrializados ou produtos de artesanato também. Esse todo fluxograma, pessoal, eles envolvem aproximadamente em torno de 1 milhão de pessoas. Então aí nós conseguimos ver a dimensão da cultura do sisal, aí em benefício dessa quantidade de pessoas, de famílias, e também em relação ao desenvolvimento das regiões em que ele é produzido. Bom, e com relação à comercialização, né, nós temos que a maior parte das fibras do sisal que são produzidas, a maior parte, elas são exportadas, então tem uma demanda externa aí por essas fibras, então elas são exportadas. A fibra é exportada na forma de fibra beneficiada ou na fibra industrializada, que aí na fibra industrializada ela vai diferentemente da fibra somente beneficiada. Nós temos também a exportação e a comercialização de produtos feitos com essa fibra, aí vai barbantes, vai cordas e outros tipos de produtos, e também produtos de artesanato,
como aqui nós podemos ver, por exemplo, aqui tapetes que são produzidos dentro da agricultura familiar, né, exclusivamente, não só tapetes, mas também outras peças que são produzidas e comercializadas de maneira a gerar uma renda para a família e, consequentemente, através de importação de renda para os estados e para a União. Então, aqui nós vemos a primeira etapa aqui sobre a cultura do sisal e, posteriormente, a gente vem com outras etapas aí do desenvolvimento dessa cultura.